No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os temas mais recorrentes em provas discursivas de concursos de arquitetura. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre os temas mais cobrados em provas discursivas de arquitetura. Eu sei que cada vez mais os concursos de arquitetura estão exigindo tanto provas discursivas, questões discursivas, estudos de caso e até parecer técnico, né? E os alunos vivem me perguntando, mas Felipe, quais são os tópicos que eu devo assim me ater? Quais são os tópicos que caem com mais frequência? Inclusive a ideia para fazer esse vídeo foi de uma seguidora lá do Instagram que me fez exatamente essa pergunta. Se eu tinha algum vídeo que falava sobre isso, sobre quais são os tópicos mais recorrentes em provas discursivas, então eu decidi fazer esse vídeo aqui para o canal. Então antes da gente começar a falar sobre esses tópicos, eu fiz aqui uma lista do top 10, né, os 10 temas mais cobrados em provas de arquitetura da parte de questões discursivas, e eu retirei esses tópicos, né, esses temas lá do meu site ArquiQuestões. Lá tem um filtro que você consegue filtrar todas as questões discursivas aí das provas de concursos anteriores. Então, através desse filtro, eu filtrei os temas que são mais cobrados, mais recorrentes para gravar esse vídeo. Então vamos lá, em 10º lugar, meio ambiente. Meio ambiente é um tópico bastante recorrente em questões discursivas, principalmente nos concursos aí de áreas ambientais, né, como o IBAMA, concurso também recentemente que teve do BNDES, são tópicos muito cobrados aí quando se fala de estudo de casa ou questão discursiva. Mas o que é exatamente dentro de meio ambiente? Porque meio ambiente é um leque muito grande, né? Os temas mais recorrentes são licenças ambientais e a diferença entre APA e APP. Você precisa dominar esses dois tópicos, porque eles têm uma recorrência muito alta em provas. Então, licenciamento ambiental. Sabe a diferença do que é uma licença ambiental para um licenciamento ambiental? E aí eu estou falando da resolução do CONAMA, número 237. É fundamental que você saiba. E quando se fala de APA e de APP, também estamos falando da Lei Federal de Conservação da Natureza, que tem todas essas definições. Isso daí vai te ajudar não só a fazer uma discursiva com qualidade, se o tópico for esse, o tema for esse, mas você também ter um argumento aí dentro da sua discursiva, porque muitas vezes não vai cair um tema exatamente, sei lá, qual a diferença entre APA e APP, não vai cair esse tema, porém vai cair um tema mais genérico que você consegue usar como exemplo, como tópico frasal, aí a diferença entre APA e APP, e você consegue até citar a Lei de Conservação da Natureza ou a resolução do CONAMA de número 237. Em nono lugar, projetos. E aqui o que exatamente eu quero dizer com projeto? Principalmente dois tópicos que são muito cobrados. Etapas de projeto e a Lei 11.888, que fala então da assistência técnica pública e gratuita para famílias de baixa renda. Você precisa saber se isso daqui está no seu edital e se no seu edital, na sua prova, vai cobrar questão discursiva ou estudo de caso. Essas duas legislações você precisa saber. Por que eu estou falando que são duas legislações? Quando se fala de assistência técnica pública e gratuita, é a Lei Federal 11.888. Quando se fala em etapas de projeto, aí a gente está falando de uma NBR, que é a NBR 16.636. Detalhe, a NBR 16.636 ela tem mais de uma parte, todas elas são muito importantes, mas dentro dela também a gente tem os assuntos mais cobrados, que são as fases do projeto, especialmente estudo preliminar e anteprojeto. Você não pode ir para sua prova sem saber a definição correta desses termos, porque vai te ajudar lá na questão da prova objetiva, como na questão discursiva também. 8º lugar, história da arquitetura. Mas o que exatamente de história da arquitetura? Porque é muito amplo, né? Bom, principalmente você vai precisar saber, claro, dos períodos da história da arquitetura, com destaque muito grande para a arquitetura moderna, que é a que é mais cobrada disparadamente, assim. De todas as questões discursivas que eu vi, eu acho que 90% fazem menção à arquitetura moderna. Você precisa saber as características da arquitetura moderna e, principalmente, quais são os principais expoentes, as principais obras e os principais arquitetos desse período. Um destaque muito importante para uma obra em especial, porque eu já vi sendo cobrada pelo menos 2 vezes só esse ano, que é o edifício Capanema. O edifício Capanema, Gustavo Capanema, lá do Rio de Janeiro, ele é muito importante. E olha, quando se fala em arquitetura moderna, a gente precisa saber que, além deles cobrarem quais são as características
de determinada obra, né, com relação ao período moderno, a gente precisa saber que normalmente a banca vai tentar falar das obras com relação ao conforto ambiental. Eu já vou chegar no tópico, vai ter conforto ambiental aqui, mas eles adoram colocar uma obra em destaque, por exemplo, essa do Gustavo Capanema, ou também a obra da Vila Savoy, que é outra obra muito cobrada em provas discursivas, e pedir para você falar quais são as características dessa obra em relação ao conforto, quais foram as estratégias de conforto ambiental que foram adotadas nesse edifício. Então você precisa se atentar a isso. E é claro, além deles cobrarem a arquitetura moderna, cobrarem a obra e o período, eles vão querer cobrar também arquitetos. E os arquitetos podem ser cobrados também na parte de conhecimentos da prova objetiva, com destaque para Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Le Corbusier. São os 3 arquitetos mais cobrados, assim, disparado. 7º lugar, falando em conforto ambiental, aqui está ele. 7º lugar, conforto ambiental, e eu quero que você principalmente dê atenção a estratégias bioclimáticas. Você precisa saber, por exemplo, que a banca vai tentar trazer alguma obra. Então, se você vai fazer, por exemplo, um concurso de uma prefeitura qualquer, você precisa saber quais são as obras tombadas, que é um outro tópico que eu vou puxar com você. Normalmente uma questão discursiva ela não vai vir referente só a uma determinada área da arquitetura. Eles vão tentar colocar conforto ambiental, patrimônio, se a obra for tombada ou não, e história da arquitetura. Essas 3 matérias andam juntas, você precisa entender isso para fazer uma boa discursiva. Então, quando eu falo de conforto ambiental, a gente precisa saber principalmente estratégias bioclimáticas que as bancas amam cobrar. E dentro de estratégias bioclimáticas, quando a banca tentar juntar obras importantes, né, com relação ao período da arquitetura, mais conforto ambiental, eles normalmente vão falar da Vila Savoy, vão falar dessa obra que eu falei do Gustavo Capanema no Rio de Janeiro, e também das Rede Sara de hospitais que fica em Brasília, que também foi um projeto muito importante com relação ao conforto ambiental. Você precisa conhecer e dominar para fazer uma boa prova. Em 6º lugar, como eu falei que elas andavam juntas, né? Patrimônio histórico, e aqui eu preciso que você dê destaque a 2 situações. Primeiro, definição de tombamento. Tombamento é uma questão certa na sua prova quando se fala de discursivas. Você precisa saber a definição de tombamento histórico e também o Decreto-Lei número 25. Essa é a sua principal fonte para fazer uma boa prova discursiva com relação a patrimônio histórico. Normalmente as bancas elas vão pegar alguma obra importante do cenário nacional. Se for uma obra de prefeitura, eles vão pegar alguma obra famosa daquele município. Então fique atento, se você vai fazer concurso de prefeitura, veja se não tem nenhuma obra importante na sua cidade, nessa cidade que você vai fazer a prova, que não seja tombada, porque a chance dessa obra estar na sua prova para você avaliar as condições do tombamento e tudo mais é muito alta. Desculpa interromper o seu vídeo, eu só estou passando aqui para te deixar um convite. Se você está estudando para concurso de arquitetura, eu quero te convidar para conhecer o ArquiQuestões, uma plataforma integrada que tem tantos materiais de concursos de arquitetura como um site de resolução de questões com banco de dados, que até o momento tem mais de 600 provas de concursos de arquitetura cadastradas. Então, se você está se preparando para concurso de arquitetura, acesse o site do arquiquestões.com.br e conheça essa plataforma que vai acelerar a sua aprovação em concursos de arquitetura. 5º lugar, resoluções do CAL. E aqui eu coloquei de uma forma geral resoluções, porque são muito importantes. É óbvio que você vai precisar se atentar na sua discursiva com resoluções do CAL, principalmente se a sua prova for de CAL, né? Se você estiver fazendo alguma prova para Conselho de Arquitetura e Urbanismo de algum estado, você precisa se atentar às resoluções do CAL. E aqui é fácil, eu diria, porque se você está se preparando para uma prova de CAL, obviamente que você já viu várias e várias vezes todas as resoluções. E uma delas pode estar na sua prova. Muito, mas muita atenção com a resolução número 21, se eu não me engano, que fala das atribuições do profissional de arquitetura e urbanismo. E já que nós estamos falando de resoluções do CAL, se você estiver estudando para um concurso do CAL, é muito importante que você também saiba a lei de criação do CAL, porque ela já foi cobrada em provas de discursivas, porque a gente está falando das atribuições do profissional de arquitetura e urbanismo, e essa lei é que vai nortear todas essas atribuições e serviços
de arquitetura. Se esse vídeo está sendo útil para você, eu já vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês e fazendo com que o YouTube entregue para cada vez mais concurseiros. Então deixe seu like para mim. Quarto lugar, informática aplicada à arquitetura. Não parece que é tão cobrado assim, mas é muito cobrado. Esse ano já foi cobrado e mais de uma vez o tópico de informática aplicada à arquitetura. E aqui, pasmem, não é AutoCAD que é o que é mais cobrado. O que está sendo mais cobrado dentro de informática é tecnologia BIM. Você precisa saber sobre esse assunto. Já foi tema de discursiva. Eu já recebi inclusive mensagem de um aluno que tinha ido muito bem, estava classificado na prova objetiva nas primeiras colocações e não sabia discorrer sobre a tecnologia BIM, que foi o tema da discursiva, e acabou ficando de fora. Então, gente, isso é muito sério, precisa saber. Se tiver no seu edital, obviamente, precisa dominar a tecnologia BIM, é muito importante. E aqui a principal fonte de estudo para você sobre a tecnologia BIM é o Decreto 10.306 de 2020. Então, fique muito atento a esse decreto, estude mesmo, porque esse tema tem sido muito cobrado em provas discursivas nos últimos 3 anos por aí. E agora vamos para o nosso top 3, né? Terceiro lugar, planejamento e orçamento. E aqui dentro de planejamento e orçamento, você precisa se atentar a 3 coisas. Primeiro, licitações, né? Eu sei que a Lei 14.133 é chata, assim como já era a 8666, mas não tem como fugir dela, e especialmente você precisa dominar o que é um termo de referência, porque isso já foi cobrado em diversas provas discursivas, você precisa saber. Outra coisa importante, as etapas de orçamento. Você precisa saber o que é um cronograma físico-financeiro na prática, como que funciona então um cronograma físico-financeiro, e também as fases do orçamento. O que é um orçamento analítico, o que é um orçamento preliminar. Isso também é bastante usado como tema de discursiva, então fique atento. Segundo lugar, acessibilidade. E aqui não tem como não falar da NBR 9050, é extremamente importante para sua prova, mas não somente ela, tá? Os 2 tópicos que eu diria que são mais recorrentes em provas discursivas de arquitetura sobre acessibilidade é rota de fuga e rota acessível. Precisa saber, e aqui você vai buscar respaldo não somente na NBR 9050, mas também na 9077, e a definição de desenho universal. Aqui não somente você vai encontrar a definição lá no começo da norma, mas também lá no anexo, no final da NBR 9050, você tem também um tópico sobre desenho universal. Você precisa saber lá quais são os 7 objetos lá do desenho universal, objetivos, porque é muito recorrente em provas, já caiu em várias provas discursivas sobre esse conceito aí de desenho universal mais amplo, sabe, querendo saber os 7 objetivos do desenho universal. E o primeiro lugar, não poderia deixar de ser diferente, é urbanismo. E quando eu falo de urbanismo, eu estou falando principalmente, majoritariamente, sobre o Estatuto da Cidade. Gente, é sério, Estatuto das Cidades é, sem sombra de dúvidas, o tema mais recorrente em provas discursivas. Principalmente dos instrumentos da política urbana. Você precisa saber o que é um plano diretor, precisa saber o que é uma outorga onerosa do direito de construir, direito de preempção, direito de transferência. Tudo isso você precisa saber, porque vai cair na sua prova, não tenha dúvida disso. Inclusive, foi tema da última prova aí do BNDES, tema de uma das discursivas, falava para você citar um dos instrumentos da política de planejamento, na expansão urbana, para você falar então como que ele impactava na vida das pessoas, precisa dominar. E além do Estatuto das Cidades, eu também diria que é extremamente importante que você saiba também sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, outro tópico muito recorrente dentro de discursivas quando se fala de urbanismo. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é um tema que despenca em provas não só da parte objetiva, mas também de discursivas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se vocês acham que faltou algum tópico aqui para falar, e até o próximo vídeo.